Alô, amigos do Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Que alegria, que coisa boa estar aqui mais uma vez para mais um dia de bênçãos e de graça de Deus aqui no nosso canal Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria, na nossa live de todo dia. E tenho certeza no coração que Deus é bom e que Ele quer o melhor para o seu povo. Ele se importa com todos os seus e, se depender dele, ninguém vai viver debaixo de opressão, de sofrimento, debaixo do cetro da injustiça e da opressão do diabo. Por assim ser em Deus e por assim a gente crer, então, daqui a pouco vamos fazer oração para esse Deus Todo-Poderoso operar, abençoar e você ser aí agraciado, ok? Se quiser, prepare o seu copo com água, coloque-o aí perto de você, próximo de você e deixe, porque na hora da oração Deus vai abençoar essa água. E vamos falar aqui do mais importante, a palavra de Deus que não volta vazia, a qual nos foi dada por Deus, está no testamento e olha, ninguém pode invalidar o que Deus falou e colocou no testamento e o sancionou com o sangue de Jesus Cristo. Então, vamos daqui a pouco ver a diferença e as honrarias que há no reino de Deus para aqueles que creem. Vou repetir, vamos conhecer as honrarias que há para aqueles que são de Deus. Honraria estas que estão no reino desse Deus Todo-Poderoso. Antes eu gostaria de dizer a todos que amanhã, domingo, não teremos culto presencial, mas teremos a nossa reunião de adoração, nosso culto, né? Como se estivéssemos na igreja, e vamos fazer assim, meio, vamos dizer assim, junto com o nosso Hora Brasil. Vamos fazer o nosso culto normalmente, cantar, louvar, adorar, estudar a palavra, invocar a Deus, e no final vamos fazer aquela parte do Hora Brasil, que é todo mundo junto, unido, para orar pelo nosso país, orar pela nossa nação. A situação atual exige de nós essa postura, orar, clamar a Deus, aquele que é todo-poderoso, bondoso e misericordioso, para que tenha misericórdia de nós, do Brasil, do mundo, e para que Ele, na sua infinita bondade, socorra, porque só dele é que vem o socorro e o livramento, ok? Não esqueçam, amigos, que nós já passamos dos 800 inscritos aqui no canal, estamos caminhando em marcha firme, reta, decidida, na reta final para a vitória, para chegarmos aos 1000 inscritos. Para isso, eu peço que você não descuide, não se esqueça, fale com todo mundo que você conhece, lute aí para que a gente consiga mais inscritos. E se ainda não se inscreveu, olha aqui, bem aqui no cantinho, você clica aqui nesse vermelhinho, se inscreve e assim você vai estar ajudando bastante o nosso canal, ok? Vamos agora para a palavra de Deus. Começamos em Romanos, no capítulo de número 14, no versículo 17. Romanos 14, 17. Você já encontrou aí? Se não, dá uma corridinha aí. E vamos para Romanos, capítulo 14, versículo 17. Aliás, agora nós vamos ler só esse versículo, né? E diz assim, em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então, o que é que Deus está falando aqui em resumo, de forma resumida, é que o reino dele é um reino em que o que importa não são os prazeres humanos e carnais, a vida como as pessoas vivem aqui neste mundo, comendo, bebendo, farreando e tal, e o resto é o resto, de maneira que as pessoas não se preocupam com mais nada. Com Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. O mundo está em trevas, está no reino das trevas, debaixo da influência do diabo, que rouba, mata e destrói, que ninguém precisa controlar nenhum prazer. Pelo contrário, o inimigo quer que as pessoas se entreguem aos prazeres, porque assim elas estarão completamente distanciadas de Deus, fora da verdade, fora dos padrões divinos, e assim estarão na mão dele perdidas. Deus, quando nos chamou das trevas para a luz, da morte para a vida, do reino de Satanás para o reino dele, ele mudou as coisas. Lá no reino das trevas, era o quê? Prazer à vontade. Faça tudo que der na teia, como diz o ditado popular. O diabo está nem aí para isso. O diabo deixa a pessoa fazer tudo. Para quê? Para no final ter a alma dela, destruir ela, roubá-la, matá-la e destruí-la. Por isso ele permite tudo. Mas no fim, ele roubou a pessoa de tudo de melhor que Deus deu a ela. Ele matou a pessoa, separou ela de Deus e levou ela para a perdição eterna, junto com ele. E ele destruiu tudo de bom e precioso que Deus colocou no ser humano, como a vida, como os bons princípios, a moralidade, a boa consciência, a pureza, né? Tudo de bom que Deus colocou no ser humano criado à sua imagem e à sua semelhança, o diabo destruiu. E é por isso que ele deixa as pessoas, faz com que as pessoas se entreguem aos prazeres da carne. E aí elas vão para o sexo, vão para as comilanças, os comes e bebes, as festas, todos aqueles desejos da carne, elas se entregam a eles e vão, e vão, e vão, e vão. Deus usou o apóstolo Paulo para falar aos cristãos da igreja de Corinto que eles agora, como cristãos, tirados das trevas por Deus, porque eles creram em Jesus e aceitaram, tirados da morte e trazidos para a vida em Cristo, tirados das trevas e trazidos para a luz, tirados do reino, do domínio de Satanás e trazidos para o reino de Deus. Deus estava dizendo, olha, no meu reino é diferente. No meu reino, todo mundo tem que entender que o que aqui se pratica é nada de prazer, é vida, a vida eterna e abundante que Deus dá, sob a direção da palavra de Deus, respeitando os mandamentos, que são vida. E o que mais? O reino de Deus é vida, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Então vamos pensar rapidinho nessas três coisas. O reino de Deus, olhe bem, é vida, é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. É justiça porque nós fomos justificados por Deus em Cristo. Jesus foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo, visto que a nossa dívida para com a justiça de Deus era impagável. Mas quando Deus fez Jesus pecado,
O resultado de Deus entregar seu filho, dá-lo, né, para ser morto, foi que nós nos tornamos a justiça dele, de Deus em Cristo, quando ele entregou Jesus para ser castigado em nosso lugar. E o castigo foi efetuado. Então nós somos a justiça de Deus em Cristo. Como povo que é a justiça de Deus em Cristo, nós agora vamos viver praticando a justiça também, né? Fazendo tudo aquilo que é justo, que é reto, que é direito, que é decente, tudo aquilo que é da justiça de Deus. Bem de Deus é isso. Além disso, é paz, porque nós que estávamos sem paz, éramos inimigos de Deus, vivíamos obedecendo o pecado e não a Deus, e por isso a nossa consciência acusava, tínhamos medo de Deus, e por saber que a condenação eterna nos esperava, a gente estremecia, a alma não tinha paz. Então, quando Jesus ele veio para nós e sofreu na cruz o castigo de Deus, né, que nos traz a paz. O castigo que Deus colocou sobre ele, que era o castigo nosso, pelos nossos pecados. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Enquanto Jesus era castigado lá na cruz, recebendo o castigo que era para vir sobre nós, ele nos deu a paz. Agora, não há nada no céu contra nós. Agora, Deus não é contra nós, é por nós. Agora nós não estamos mais separados de Deus. Nem somos mais pecadores, adversários de Deus, ou seja, inimigos de Deus. Agora nós somos filhos. A paz foi efetivada. A paz foi feita entre Deus e os homens. Quando Jesus deu o último suspiro lá na cruz e rendeu o espírito e morreu, lá no templo. Aquele véu que separava um santuário do outro. Em um santuário estavam ali os homens e eles oravam, clamavam, e no outro santuário, separado por uma cortina com 9 centímetros de espessura, praticamente 10 aqui, ó, e feita de pelo de camelo, essa cortina separava esse santuário onde as pessoas iam ali orar, oferecer sacrifício, do Santo dos Santos, onde estava a Arca de Deus, onde estava as tábuas da lei de Moisés, os querubins, e ali estava a presença, a glória de Deus. Quando Jesus deu o último suspiro lá na cruz, essa cortina, esse véu que separava os homens de Deus, que impedia eles de irem a Deus, ela foi rasgada pelo próprio Deus, do alto, lá de cima, a baixo. Ó, significa o quê? Que uma vez que ele foi castigado em nosso lugar, agora ele efetuou a paz. Não existe mais barreira, separação entre o homem e Deus. Todos podem crer em Jesus, se arrependerem e virem a Cristo, a Deus, e serem salvos e passarem a ser filhos de Deus. Então o reino de Deus é isso. É justiça e é paz. E o que mais? E alegria no Espírito Santo. Olha aí. Por isso diz a Escritura, a alegria do Senhor é a nossa força. Está lembrado da live de ontem? Que Jesus disse, eu vim, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê honra em lugar de cinza, lhe dê glória em lugar de cinza, lhe dê veste de louvor em lugar de espírito angustiado, lhe dê azeite, óleo de alegria, de gozo em lugar de tristeza? Pois é, Jesus Cristo nos proporciona alegria, porque no reino de Deus é alegria. Imagine você, seres humanos salvos, seres humanos justificados perante Deus, podendo viver em plena comunhão com Deus.
Seres humanos que têm paz com Deus, Jesus é a nossa paz. Olha, o que é que mais falta para eles serem alegres? Nada. Então, o reino de Deus é vida, paz e alegria no Espírito Santo. E estas são as honrarias que Deus tem para o seu povo. Uma vida na presença dele, em que nós não devemos nada à justiça de Deus. E agora ele é por nós. Uma vida em que nós temos plena paz, total paz com Deus. Ele é nosso Pai, nós somos filhos. E uma vida em que o Espírito de Deus encheu nosso coração com gozo e com alegria. Quem é salvo sabe que quando começa a orar, adorar, ouvir a palavra de Deus e ficar consciente daquilo que ele é em Cristo, que ele tem, e como Deus é com ele, quem é de Jesus já experimentou esta alegria. Então, o reino de Deus é isso. As honrarias do reino são essas. É viver na presença de Deus em plena justiça, sem condenação, em plena paz, sem preocupação, e em alegria, onde não há mais lugar para nenhum tipo de tristeza. Era isso que eu queria passar para você. Desfrute dessas honrarias. Esteja sempre louvando, adorando a Deus, meditando na palavra, se alegrando por tudo que ele fez por você em Cristo, por tudo que ele lhe deu em Cristo, por tudo que você é em Cristo, que você tem em Cristo. Olha aí. E por tudo que Deus é para você através de Cristo, seu Pai, seu Deus, seu pastor, aquele que cuida de você, que te ama, que zela de você, que te protege, que te abençoou com toda sorte de bênçãos. Olha quanta honraria há no reino de Deus. Agora, olha para o reino das trevas. Pode pecar, pode satisfazer todos os desejos da carne, pode ir com toda a volúpia. Mas, apesar de atender todos esses desejos, a pessoa vai descobrir que lá o que tem é roubo, morte e destruição. Glória a Deus que o reino dele é diferente. Vamos agora orar? Mas antes, deixa eu dizer, olhe bem, que amanhã, às 8h30 da manhã, estaremos no nosso culto online aqui no nosso canal, Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Não acorde tarde, acorde antes, se prepare, chegue na presença de Deus, né? Completamente concentrado, concentrada, despertado, atento para entregar o melhor louvor, a melhor adoração, para ouvir bem a palavra, para orar com fé. E no final do culto nós vamos fazer aquela grande oração de fé, de intercessão e clamor a Deus pelo nosso país, pela nossa nação, por aqueles que estão sofrendo aí com o coronavírus, aqueles que já perderam familiares que estão aí, quem sabe, arrebentados. Vamos pedir para Deus ajudá-los, consolá-los. Ele é o consolador de todos os tristes, né? Então amanhã, às 8h30 da manhã, não percam, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, nos chegamos a Ti para Te render graças por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Quando o entregou para ser feito pecado por nós, e nós, pecadores, sermos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando ele foi castigado em nosso lugar, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e te rendemos graças pelo teu Espírito Santo, que nos foi enviado, e que agora enche o nosso coração com gozo e com alegria. Obrigado, meu Deus, por nos dar o reino, o teu reino, que é reino de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Tem gente agora orando neste momento. E talvez alguém, meu Deus, que não sabia dessa diferença entre o reino de Deus e o reino das trevas, o qual mata,
rouba e destrói. E não há honraria, há destruição, há humilhação, há tristeza, há, Senhor, angústia. Oh, meu Deus, mas no teu reino é tudo glorioso. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Consola agora esses corações que oram, que te bendizem, que te louvam e que dizem: Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim em Cristo. E eu não vou desprezar aquilo que Jesus fez por mim. Alegre-se no Senhor. Você é de Deus. Você está no reino dele. É filho dele, é filha dele. Todos quantos aceitaram Jesus e se converteram são de Deus e estão no reino de Deus. Alegre-se, porque você é filho de Deus, filha de Deus mais que vencedora, e Deus cuida de todos. Pai, abençoe esse copo com água. Encha com a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, Senhor, para que todos aqueles que tenham qualquer aflição, sofrimento, dor, ao beberem desta água, sejam libertos, curados, abençoados e cheios com tua paz e com tua alegria. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus e obrigado porque me ouves segundo a tua palavra. Amém e graças a Deus. É isso aí. Então, encontro marcado amanhã às 8h30 da manhã aqui no nosso canal Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria, no nosso culto online, aqui no nossa live, ao vivo, né? E nos alegrando e orando pelo nosso país. Olha, que o Senhor Deus te abençoe, te fortaleça e te guarda. Eu fico por aqui. Deus abençoe. Forte abraço e tchau.